Boa tarde a todos. Vamos dar início. Vamos dar início? Oi. Vamos dar início então aos trabalhos da tarde, que é o estudo do Livro dos Espíritos. E antes de começarmos, eu vou ler a mensagem recebida essa semana. Meus amados, paz seja convosco. Que a alegria brilhe em vossos corações e aproveitemos esses momentos em que a esperança invade as mentes, apontando para o horizonte que o Cristo nos convida. Amados, sejamos otimistas, não no sentido da ilusão, mas no sentido verdadeiro de sermos otimistas pela fé raciocinada, pela compreensão de que o bem prevalece, que o mal é passageiro. De que o bem é uma escolha que nós fazemos, não é um passe de mágica onde os problemas desaparecem, onde as situações se tornam perfeitas. Não, mas é a consciência de que haja o que houver, tudo é um ensinamento que nos fortalece. E nesse momento em que os corações se renovam de esperança, aqui estamos para dizer a cada um de vós que ninguém está sozinho, que ninguém permanece desamparado, que todo aquele que erra o caminho, que se vicia nas atitudes tristes das sombras, todos, sem exceção, são socorridos pela misericórdia do Pai. São ensinados pela sua justiça e esperados na glória da felicidade. Quantas mudanças ocorrem nesse momento? Por isso, meus amados, perseverem, permaneçam firmes nas orações, nas decisões em que sempre viemos buscar, vencer as dificuldades. Vencer esse ego e, desde já, sermos mais e mais felizes na simplicidade, na humildade, nas escolhas em que deixamos brilhar o sol interior. Que o Pai cubra de bênçãos a todos vós e que cada um floresça para as ações mais lindas, que começam sempre na liberdade das escolhas. Hoje, então, nós vamos dar início fazendo a nossa oração e logo após, então, nós damos início ao estudo. Conectados, então, nesse momento ao Pai, pedimos a Ele as suas bênçãos, que nós possamos receber nesse momento toda a sua atenção, todo o seu amor, iluminando os nossos seres, iluminando as nossas almas, trazendo ao nosso coração a paz necessária para que nós sigamos fortes, para que nós sigamos corajosos o caminho que devemos seguir. Que o Senhor nos habilite, Senhor, a crescer sobre a vossa luz de amor e paz. Que assim seja. Hoje, então, o nosso estudo sofre uma pequena modificação. Antes, a gente fazia o estudo do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse ano, a gente vai usar todo o horário com o Livro dos Espíritos, né? Achamos que assim a gente tem mais produtividade. E hoje nós iniciamos com a Fabiana, na Lei de Adoração, a partir da questão 665. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz e o amor do Cristo Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. Nós, no ano de 2000, iniciamos o estudo de O Livro dos Espíritos às quartas-feiras, às 20 horas.
Então não tinha, né, a gravação, ela veio com a pandemia, nós vamos continuar gravando, o pessoal que está em casa, mas a gente vai retomar aquele modelo antigo. Então como que a gente faz? Quem quiser trazer o livro dos Espíritos para anotar, fica muito à vontade também para tirar dúvidas, a gente vai ler a questão, explicar a questão, e vai pedir para alguém ler a resposta. Não precisa explicar a resposta, porque com medo, não gosto de ler, não vai ser obrigada, é quem quiser. Então hoje a Sandra vai ler para nós, e se tiver dúvida, é só levantar a mão. Então a Sandra vai estar, quem for ler a resposta vai estar com o microfone, para o pessoal de casa acompanhar também. E quem for fazer a pergunta, a gente não vai fazer com o microfone, mas aí a gente fala aqui, porque às vezes tem quem não escuta aqui, e para o pessoal também saber qual a dúvida, tá certo? Então a gente vai na lei de adoração, a gente está finalizando essa lei de adoração, que fala da prece, da oração, que quando a gente fala em prece, em oração, na doutrina espírita, a gente está falando de um movimento muito íntimo nosso, junto ao Pai, junto a Deus, independente da religião, independente, a não ser que a pessoa, né, aquele que é ateu, não vai orar a Deus, mas quando a gente fala nessa oração, não são rituais que são seguidos, não é a gente orar, fazer aquela oração mecânica. Então essa prece, essa oração que Jesus nos ensina, que a gente vai, durante a questão, falar sobre isso, é esse nosso movimento para esse Pai de amor. Então é quando nós temos ali o sentimento, a emoção. Na questão 665, Allan Kardec faz um questionamento, e quem vai responder é um espírito, Monod, que é o espírito de um pastor que desencarnou em 1855, e já em 1857 ele traz essa resposta. O que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos por não estar prescrita nos evangelhos? Então Kardec está falando, já que não está prescrita detalhadamente ali nos evangelhos, nós não vamos encontrar em Marcos, em Lucas, em Mateus, em João, então se seria verdadeiramente essa colocação de que nós não podemos o quê? Orar pelos mortos. Será que é proibido orar pelos mortos? Porque não está no Evangelho? E aí a Sandra vai ler para nós. O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar a afeição aos outros, sem entrar, por isso mesmo, em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Então, até aqui, olha que resposta linda. O que os espíritos, no caso, o espírito Monod está dizendo? O Cristo nos disse: amai-vos uns aos outros. O que significa amar uns aos outros? É algo amplo. Então não precisa ser prescrito que amar é perdoar, que amar é você fazer o bem ao outro. Então nessa amplitude do amai-vos uns aos outros, o que nós entendemos? Se nós podemos orar por alguém que está encarnado, por que não orar por alguém que está desencarnado? Qual que é a diferença? A diferença é uma vestimenta física, porque aquele que partiu, ele continua um espírito imortal numa jornada evolutiva. E aqui é aquele momento que a gente começa a entender e a ver também o como é racional esse pensamento. Estejamos nós encarnados ou desencarnados, nós seremos sempre quem? Sempre nós. Então, orar por aquele irmão que partiu significa amá-lo. Porque aquele que está no plano espiritual, que tem afeição a nós, quando nós oramos, o que a gente está fazendo? A gente entra em sintonia com essa pessoa, com esse espírito, com esse ente amado. E se é uma oração por um espírito que nós desconhecemos, é uma caridade. Quantos irmãos relatam, e nós temos aqui um outro estudo, o céu e o inferno, de criminosos arrependidos, de suicidas, de
espíritos sofredores que quando recebem oração, qual que é o relato deles? É um refrigério, é aquele momento que você fala, alguém se importa comigo. Então vamos pensar aqui entre nós. Vamos lembrar aquele dia difícil. Às vezes a gente recebeu uma notícia difícil, veio alguém e nos abraçou. A gente não esquece o abraço. Às vezes muita gente falou muita coisa, mas aquele abraço sincero é essa oração. Por quê? Porque é o sentimento, é a vibração que nós vamos sentir. Porque às vezes eu posso falar para a Cedice palavras belíssimas, vou consolar a Cedice. Vamos supor, né, Cedice, que hoje foi um dia ruim para a Cedice. Ela me contou. Assim, eu falo, não, Cedice, você tem que ter força, você tem que ter fé. Vamos fazer uma oração. Mas se eu estiver falando e falando e falando, não é que ela vai achar ruim. Mas se não vier essas palavras da vibração do coração, são apenas o quê? Palavras. Então, se a oração ela vem em espírito e verdade, ela vem do coração, esteja o espírito onde estiver, ele vai receber. Por quê? Porque nós somos esses espíritos, nós somos essa vibração amor. E quanto mais a gente ora, e aqui a oração é entrar o quê? Em sintonia com esse bem maior, mais a gente vibra em elevadas sintonias. Até que a gente consiga vibrar no amor perfeito, pleno. Aí a gente já está lá nos mundos celestes. Então, enquanto a gente não está lá, vamos orar, vamos vibrar. Por quê? Porque só assim também a gente chegará lá. Vamos lá, Sandra. Gente, vocês podem perguntar. Se tiver qualquer dúvida, pode ficar tranquilo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça inerente a Ele mesmo, e todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhes dirigis em favor daquele que vos inspira afeição, é para este um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar. Então, se a gente entender que por não encontrarmos nos evangelhos algo que fale da oração pelos mortos, vamos dizer assim, então a gente não pode orar. O que vai acontecer? É a mesma coisa se a gente chegasse aqui e falar, olha, quando a pessoa está sofrendo, é lei de causa e efeito. A gente está mentindo? Não, é lei de causa e efeito. Então você deixa ela sofrer, você não consola ela. Ela que fez, ela que pague. Será que essa é a lei de amor? É o amai-vos uns aos outros? Você deixa a pessoa sofrendo, ela mesma que aprontou, agora ela que aguente a consequência? Então, em primeiro lugar, mesmo tendo essa lei de causa e efeito, quando a gente tem as consequências, o quão importante é a gente receber ali uma consolação verdadeira. Entender que não somos só nós, que todos estão sob a justiça de Deus. Que conforme as nossas escolhas, nós somos livres, nós teremos consequências, mas são consequências de amor, para que a gente aprenda algo. Então, cada dor, cada sofrimento, nos tem muito a ensinar. Não só expiações, provações. E por mais que ele esteja, esse irmão, numa expiação, o que manda essa lei de amor? O que está gravado na nossa consciência? A gente deve estender as mãos, minorar aquele sofrimento. Porque o que a gente tem que passar, a gente vai passar, mas é muito diferente quando a gente não julga, quando a gente simplesmente doa amor. Então, aquele que está desencarnado, quando ele recebe essa oração, primeira coisa, não esqueceram de mim, não me isolaram. Porque é tão difícil você ficar sozinho nos momentos mais assim difíceis como encarnados. Mas a gente sabe que nem assim a gente está sozinho, que os benfeitores estão conosco. E se são benfeitores e não nos abandonam, então não tem por que nós não praticarmos a caridade da oração por aqueles que desencarnaram, simplesmente porque nós esperaríamos o quê? Algo escrito nos indicando fazer. Mas está escrito.
quando Jesus resume toda a lei, todos os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, esse amai-vos uns aos outros engloba todas as ações no bem. Jamais as ações em que nós somos indiferentes, em que nós julgamos ou condenamos quem quer que seja. Desde que ele revele o mais leve arrependimento, e somente então será socorrido. Mas isso não o deixará jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele e lhe dará a doce crença de que a sua intercessão lhe foi útil. Essa parte, ela é importante, ela é interessante, por quê? Porque quando a gente estuda ali o céu e o inferno, o que a gente tem na segunda parte? O relato dos próprios espíritos que desencarnaram. Então, ali, o que eles vão falar daquelas orações? Que muitas vezes, a uma primeira vista, a uma segunda vista, vão percebendo a oração, mas de repente aquilo desperta neles o quê? A vontade de ser melhor. Desperta o arrependimento. Então, vamos pensar que a gente ofendeu alguém. E esse alguém nos perdoou. E a gente começa a desconfiar, em vez da gente achar que é uma pessoa boa, a gente fala, isso aí, por que a pessoa está fazendo isso? A gente ofende ele de novo. A gente quer ver o limite dele, né? Parece quando a gente é criança, que a gente quer ver o limite, até onde vai esse amor. E aí você ofende de novo, e de repente, aquela pessoa fala, olha, você deve estar com algum problema, eu vou te ajudar. Por mais que a gente fuja disso, aquilo mexe com a gente, não mexe? E a gente começa a observar essa pessoa e fala, nossa, essa pessoa é tão bondosa. E quando a gente vê uma pessoa bondosa, a gente fala, nossa, mas ela é tão de bem com a vida, mesmo que ela está passando tanta coisa, a pessoa está doente, está com dificuldade financeira, mas está feliz, está bem. Isso desperta em você o que? Esse pensamento. Então, muitas vezes você arrepende, por que eu fui fazer isso? É o que os espíritos relatam frequentemente no céu e inferno. Que eles ficam arrependidos. E qual a importância do arrependimento para o espírito? Porque ele se fortalece para a expiação. Então, eu arrependi. Eu me fortaleço e falo, eu quero quitar meu débito, eu quero pagar minha dívida com essa pessoa. E aí, depois dessa expiação, vem a reparação, o amor que cobre a multidão dos pecados. E aí, os nossos erros, vícios, o que for contrário à lei de Deus, não é que a gente passa uma borracha, mas a gente paga um débito. A gente sabe que devia, mas a gente quitou. Esse amor cobriu a multidão de pecados, por quê? Porque hoje você já não faz mais. Então, na oração que a gente faz a esses irmãos, muitas vezes eles se arrependem. E mesmo que isso não aconteça de imediato, o dia que acontecer, vem a lembrança. Ainda bem que aquela pessoa, naquele momento, me auxiliou. Quem de nós aqui não tem uma pessoa que a gente tem uma gratidão? E às vezes é algo tão simples que a pessoa mesmo nem sabe como ela foi importante naquele momento. Eu vou citar uma coisa assim que parece tão simples, mas eu nunca me esqueci. Não vou citar nomes, mas meu pai morreu num acidente aéreo da TAM. Meu filho mais velho estava com 11 meses, eu já estava grávida do segundo, foi bem rápido, né? E naquela coisa, né, o corpo, não tinha achado o corpo, é uma confusão tão grande, você parece que está ali anestesiado, e de repente um amigo nosso chegou com tanto de sopinha, para que não tivesse que fazer a sopa para a criança. Aquilo foi com tanto carinho, era tanta sopa, gente do céu, era fruta, e tudo pronto, né? Então veio ali com tanto amor, com tanto carinho, não foi palavras, mas é uma ação que naquele momento foi tão importante, então marca em qual sentido? A pessoa sabe que eu sempre falo isso para ela, mas te marca de uma sensação boa. E muitas vezes a gente tem que gravar sensações boas, porque na hora que vier uma ruim, é nessa que a gente faz o quê? A pessoa fez o bem para você uma vida inteira. A hora que ela não faz,
às vezes é nesse momento que a gente se apega. Quando a gente entende a oração em espírito e verdade, quando alguém fizer algo ruim para nós, qual que é a nossa primeira medida? A oração. E não é nem pela pessoa, é orar para a gente acerenar. Depois a gente ora para a pessoa, depois na terceira oração já passou. Então, como é importante? Para quem foi, também é importante. Vamos lá, Sandra. Disso resulta necessariamente de sua parte um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Então, a prece é também o quê? Sentimento de piedade, de misericórdia. Aqui a gente tem que começar a ampliar as nossas orações por aqueles que, às vezes, desencarnaram em situações de crime, de ódio. É uma caridade você orar, claro, pela vítima, sim, só que a vítima geralmente ela já tem essa simpatia. O criminoso não. O criminoso leva da gente qual pensamento? Se ele estiver vivo, então, que ele desencarne, né? Como se fosse uma limpeza. Existe isso para Deus? Não. Quantos de nós já cometemos crimes em existências passadas? É isso que a gente tem que pensar. Você é contra o crime, mas o criminoso é seu irmão. Então, orar por ele não significa que você está coadunando com o crime dele. Não, você está orando para que ele desperte, para que ele arrependa. Ele vai espiar? Ninguém foge da lei de Deus, vai. Mas você está auxiliando um irmão em erro. E há grandeza aqui. Porque orar por aqueles que a gente ama é muito mais fácil. Porque você já tem o amor. E quando a gente ama, a gente tem 2 pesos e 2 medidas, não tem? Quando é filho, você corrige, mas você não fica com aquela raiva. Se é o filho do outro, aí você fica com raiva. Menino mal educado, né? A gente tem o quê? 2 pesos e 2 medidas. Os benfeitores têm isso? Não, eles já amam, vamos dizer assim, né, numa amplitude maior. Se a gente pegar os Cristos, Jesus, que é o nosso exemplo, ele já ama naquela amplitude do amor divino. Então, se a gente hoje não começar a quebrar essas correntes que nos aprisionam aos julgamentos, que nos aprisionam às condenações, aos preconceitos, aos ódios, a gente simplesmente está o quê? Impedindo que esse amor que somos nós se irradie. E que deve irradiar não só entre nós encarnados, mas entre nós no sentido de seres universais. Estejamos encarnados, desencarnados, somos nós que estamos nessa jornada evolutiva. Por conseguinte, o amor recomendado aos homens pelo Cristo não fez mais do que aumentar entre eles, e ambos obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do Espírito. Então, é muito importante a gente entender esse amai-vos uns aos outros, essa lei de amor que o Cristo nos traz. Porque Jesus não nos trouxe um ritual, Ele não nos trouxe uma religião, porque quando a gente percebe ali, né, as definições de religião, quando a gente coloca ali que a religião ela é hierárquica, tem cargos, né? Você vai subindo essa hierarquia. Quando você passa por sacramentos, por rituais que são o quê? Exteriores. Não foi isso que o Cristo trouxe. Aí vem aquela, tem espírita que discute com espírita, se o espiritismo é religião, não é religião. Vamos a Kardec, que na Revista Espírita de 1868, o que ele vai falar? Não é religião, no sentido hierárquico, ritualístico, com sacramentos, com atos exteriores. Mas é religião no sentido da palavra religare, que é essa oração, aquilo que nos liga ao Pai. Então, muitas vezes a gente preocupa nessa oração que falar com Deus, mas as nossas orações mais belas, a gente pode ter certeza disso, foram as nossas ações no bem. Foram aquelas ações que desinteressadamente a gente olhou para o outro e fez o bem. Essas são as verdadeiras orações. Então, para a gente encerrar essa questão, pode orar pelos mortos?
Então vamos pensar, quem é morto? Um espírito que já não está mais na vestimenta física. Nós estamos hoje, amanhã sim, né, gente? Não estaremos mais. Então, não importa se a gente está aqui, se a gente está lá. Essa oração é sentimento, é o desejo do bem, seja para o ente querido, seja para aquele que às vezes cometeu crimes. É um exercício de amor de quem? Nós. É quando a gente vai se tornando verdadeiramente piedoso, tendo empatia, nos colocando no lugar desse próximo. E aí essa oração, ela vai atingir, vamos dizer assim, verdadeiramente esses irmãos. Porque não basta a gente, pensei na pessoa, vou fazer sonhei com a pessoa, já viria isso, então faz oração, que ela está precisando de oração, né? Aí a gente faz um Pai Nosso para a pessoa. Faz mal? Claro que não. Mas se a gente lembrar da pessoa, se a gente orar esse Pai Nosso, desejando que alcance, que ele possa estar bem, é esse desejo, é esse sentimento que é real e que auxilia os nossos irmãos desencarnados. Então, na questão 666, Kardec questiona. Então, se pode orar pelos mortos, pode orar pelos espíritos? Aí a gente fala assim, mas não é a mesma coisa? Orar pelos mortos, orar pelos espíritos? Não. Os mortos aqui são os espíritos que nós conhecemos ou que nós não conhecemos, mas de alguma forma a gente sabe da existência deles. Quando ele coloca, nós podemos orar aos espíritos, aqui nós estamos orando aos espíritos, muitas vezes por quê? Por nós. Nós estamos rogando a esses espíritos. Podemos. E quem são esses espíritos? Porque quando a gente fala da oração ao Pai, muitas vezes a gente ora a Jesus. Por quê? Porque Jesus esteve entre nós, porque nós estudamos o seu Evangelho. É como se a gente tivesse, vamos dizer assim, uma intimidade, se a gente pode falar assim, maior com Cristo. Mas muitos de nós temos com Maria de Nazaré. Outros têm com os anjos da guarda, outros denominam. Então, esses espíritos benfeitores, nós podemos orar a eles, porque aqui a gente não está orando por eles. Então, tem uma diferença grande aqui. Podemos orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus desígnios, mas o seu poder está na razão da sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhe dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. Então a gente pode orar? Claro que sim. A gente pode pedir por qualquer espírito, mas essa oração, ela sempre será o quê? Uma resposta da providência divina. Então, quando nós oramos a esses irmãos, existem espíritos que não são tão elevados, mas que se nos amam, vamos pensar, às vezes a gente tem mania de orar por um familiar que já partiu. A gente não sabe se ele está bem. Então, por esse familiar, seria melhor a gente orar por ele. Mas a gente não sabe disso, então a gente pede lá, Pai, dá uma ajuda com o negócio que está difícil. Aí vamos supor, né? O pai que ama a filha fala, nossa, minha filha está precisando. Então eu vou em alguém e vou levar essa oração dela. Aí ele vai ali em algum benfeitor e fala, nossa, minha filha está precisando tanto disso, será que você pode ajudá-la? Esse benfeitor, às vezes, ele vai, vamos dizer assim, alguém que teria uma condição, até que chegue em quem? Sempre vai chegar na providência divina e a gente vai ter a resposta que nós merecemos. Então, quando a gente está fechando esse assunto sobre oração, o que é interessante a gente perceber aqui? Que durante o final do ano passado e agora esse início, quando a gente fala em oração, vamos pegar ali no Evangelho o que Jesus nos deixou patente. Então, quando a gente pega o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. O que Mateus vai deixar para nós? Então, Jesus vai dizer que quando fordes orar, não faça como os hipócritas,
que oram de pé nas ruas, nas sinagogas, para serem vistos. Vamos dividir aqui a resposta, né, que é uma passagem um pouco grande. Então, quando Jesus coloca da hipocrisia, primeiro, a prece não é aparência. Então, a gente vem aqui e faz belíssima oração. Meia hora de oração. Às vezes, quando a gente está falando, a pessoa está se elevando, ela está orando. Mas, às vezes, quem está falando não está orando. Vocês perceberam a diferença? Qual que é a hipocrisia? Eu estando aqui, orando e falando, as pessoas falam, nossa, pessoa tão boa, né? Então, às vezes, a gente se aproveita disso. Mas isso é só o quê? Se for só uma máscara, a cada um segundo as suas obras. É isso que Jesus nos ensina. Quando for orar, não haja de hipocrisia, não haja de mentira. Por quê? Porque o Pai nos conhece. Ele sabe perfeitamente se nós sentimos aquilo que oramos. E Jesus vai nos dizer mais, quando for orar, a gente está resumindo, né? Entre nos vossos aposentos e ali em silêncio, ore a vosso Pai, que tudo vê, que tudo ouve. Aí a gente fala, então tem que orar onde? Dentro do quarto, né? Por isso que a gente interpretava antes, de que forma? Vocês lembram? Nos quartos tinha os oratórios. Você entra dentro do quarto, ajoelha e ora. Orar no quarto é bom? É, porque às vezes você tem, né? Quando é mãe não, porque você não tem intimidade, mas nem para ir no banheiro, né? Então, mas assim, no quarto pressupõe que você vai ter um minuto ali de silêncio. Mas não é isso que Jesus está falando. Entrar nos nossos aposentos é ficar introspectivo. Silenciar essa mente. É aquele momento que nós nos recolhemos. Pode até ter barulho exterior, mas você está o quê? Você já está concentrado nessa sua conversa com Deus. Então você está ali com todo o quê? Não é só esse focar no pensamento, mas é todo o nosso sentimento, a nossa emoção. Às vezes a gente está ali com dificuldade, é a gente não fugir disso. Se alguém nos ofendeu, é a gente orar, não para que faça mal para o ofensor, mas no sentido que da gente estar ali se abrindo, porque Deus sabe. Então é esse movimento, não orar para aparecer, não orar com hipocrisia, silenciar essa mente, ficar introspectivo. E aí ele vai falar mais, que a gente não precisa de inúmeras palavras. Ele não está aqui condenando quem faz o terço, que nessa hora a gente fala, nossa, tem gente que fica repetindo oração. Se aquele que repete a oração faz de coração, ele está orando, vocês concordam? Agora, se é só repetição de palavras, não está orando. A mesma coisa, gente, a gente pode não ter nada na mão, mas se a gente está ali, orou o Pai Nosso, orou a Ave Maria, orou Salve Rainha, orou não sei o quê, depende do sentimento, depende daquilo que a gente está sentindo. Mas é interessante também que numa outra passagem, no Evangelho de Marcos, eu não me lembro o versículo, nem o capítulo, eu acho que é o capítulo 5º, mas é uma passagem conhecida. Essa é uma das mais profundas. Ali no Evangelho de Marcos, o que ele vai dizer? Que quando a gente for orar, se a gente tiver algo contra o nosso irmão, o que a gente deve fazer? Resolver isso primeiro e depois orar. Aí dá desespero na gente. Fala, nossa, então eu não corei. Não corei na minha vida, né? Agora para orar eu vou ter que ir lá, depois do Natal briguei lá com alguém, vou ter que ir lá e falar para a pessoa. Não é isso. Olha que interessante. Se eu tiver algo contra alguém, quem está com problema, gente? É o alguém ou sou eu? Sou eu. Independente do que alguém me faça, se eu estou com raiva, se eu estou com ódio da pessoa, isso é um sentimento meu. Então, eu não preciso ir lá na pessoa, porque o sentimento ruim está comigo. Então, eu tenho que resolver, eu tenho que perdoar. O que é esse perdoar? Não é ir lá falar, pô, você não teve culpa, não. É o peso que você tira da alma. É o peso, muitas vezes, de um auto-perdão. Você chegou à conclusão que você que está errado. E agora? Agora é se perdoar, mas não é aquele perdão que a gente faz de conta que... Não, é isso que Jesus fala para nós.
É a gente estar ali inteiro. E é um momento de autoconhecimento. Eu vou fazer uma oração. Será que eu estou com algum problema com alguém? Será que eu estou desejando o mal de alguém? Eu estou competindo com alguém? Então é tirar a hipocrisia, tirar a máscara. Entrar, fazer essa introspecção. Sou eu e Deus. Eu não preciso mentir nem para Ele, nem para mim. Porque para Ele não tem jeito, mas para nós a gente mente, né? A gente põe 1001 desculpa porque que a gente fez aquilo. Então, nesse momento, eu tenho que tirar esse peso. E aí, depois dessa oração, como é que nós ficamos? Nós ficamos bem, nós ficamos leves, porque o perdoar não é o outro. O perdoar se trata de nós. Olha que interessante. E aí a gente está bem para orar. Ah, mas eu não fiz nada com a pessoa que é assim, que fez comigo. Então, a pessoa está com problema. O que a gente vai fazer? Orar por ela. Nossa, acho que ela me agride tanto que ela não está bem. Vocês já viram uma pessoa super feliz sair aí pela vida agredindo as pessoas? Querendo ter razão de tudo? Quem está bem consigo mesmo faz isso? E se a gente acha ruim, a gente entra na vibração dele. Então a gente fala, nossa, a pessoa me caluniou. Que bom que é calúnia. Ainda bem que não é verdade. Aí qual que é o nosso movimento? Ah, mas aí as pessoas vão achar isso de mim. Orgulho. Deixa achar qual o problema, você não é? É isso que Jesus nos convida, a sermos nós mesmos, com as nossas deficiências, com as nossas dificuldades. Nós não somos santos. E à medida que a gente faz essa oração em espírito e verdade, que a gente tira as mágoas, os rancores, os pesos, que a gente vira a página, que a gente se promete ser melhor. Todo esse eflúvio, toda essa vibração que nos rodeia é de auxílio. Não vai existir aquela oração no sentido que venham aqui e vão tirar as pedras do caminho, não. Mas a gente fica forte, a gente fica corajoso, a gente vê a pedra e fala, vou passar por cima dessa pedra, vou tirar essa pedra, vou contornar. Alguma coisa a gente vai fazer. E a gente vai aprender a lidar com tudo. Então, essa oração, ela é importantíssima o entendimento. Porque numa outra passagem também, Jesus vai nos dizer o quê? Ele vai nos contar a história do publicano e do fariseu. Que os dois entraram no templo e foram fazer as suas orações. O publicano foi lá para frente, ereto, nariz empinado, e a oração dele era, graças, Pai, lhe dou, lhe rendo, porque não sou de má vida como esse publicano, porque eu pago meu dízimo, porque eu isso, e joga confete na gente, né? Quando a gente joga confete na gente, é porque a gente está precisando mostrar para o outro, né? E ali ele vai falando das qualidades dele e se comparando, diminuindo o publicano. Isso é Jesus contando a história com outras palavras. E aquele publicano, ele estava lá no fundo, cabisbaixo. E qual que era a oração dele? Pedindo a Deus que perdoasse os seus pecados, que ele reconhecia os seus erros, que ele não era digno, mas que Deus o perdoasse e o auxiliasse a ser melhor. E aí o que Jesus fala? Ele está contando isso para os fariseus, que o fariseu não saiu de lá justificado, o publicano sim. Então resume todas essas questões. Essa oração em que nós vamos internamente conversando com um Pai de misericórdia, de amor e também de justiça. Então, aquilo que nos chega, né, a gente fala, ai, que injustiça. Não, se me chegou, ou é prova ou é expiação, é porque eu tenho condições. E é a oração que nos faz orar, chamar, pedir por auxílio. E o auxílio nunca nos falta. Mas se a gente não tiver na oração em espírito e verdade, o que pode acontecer? A ajuda vem, mas nós não compreendemos, nós não sentimos, porque isso é liberdade nossa. Então que a gente possa, a cada estudo, a cada compreensão das palavras de Jesus nesse amai-vos uns aos outros, orarmos por todos, por nós, mas orarmos em
espírito e verdade em sentimento. E que todas as orações sejam o finalzinho da palavra, sejam ações no bem. Porque quando a gente ama esse próximo, a gente diz a Deus, eu te amo. E Ele sempre nos ama e sempre nos amará. Então, entrando no 5º item, o assunto politeísmo. O que é o politeísmo? É a crença em vários deuses. A gente sabe que na primeira revelação, ali com Moisés, a importância dessa revelação é justamente esse conhecimento de que existe um só Deus. Como a gente já estudou, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus, o Criador, Deus, a perfeição, o amor. Então, quando nós estamos no início dessa jornada, muitas vezes nós cremos o quê? Em vários deuses. Vamos pegar o exemplo dos nossos irmãos indígenas. Então, tem o Deus Sol, Deus Lua, Deus Trovão. Os elementos que eles conhecem, eles atribuem a uma divindade. Se a gente pegar a Roma antiga, tinham seus deuses, Júpiter e todos os outros. Então, Kardec, o que ele vai questionar? Questão 667. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais espalhadas se ele é falso? Então, se ele é falso, por que ele vem desde a antiguidade? Por que ele até hoje a gente fala no politeísmo? Por que Kardec pergunta isso? Porque aquilo que não é verdadeiro vai caindo, e o que é verdadeiro vai sempre o quê? Ficar. Porque a verdade, ela é verdade para o futuro, para o passado, é sempre verdade. O que muda da verdade é o quê? O nosso conhecimento dela. Então, ele quer saber, já que é falso, por que é tão antigo e tão conhecido? A ideia de um Deus único só podia aparecer como resultado do desenvolvimento mental do homem. Então, aqui é interessante a gente pensar. Na época em que a gente começa a nossa jornada nos mundos materiais, né? Fomos princípio inteligente, tivemos aquela elaboração, e aí nós agora, espíritos imortais, começamos a nossa jornada, ainda agindo pelos instintos, muito mais animalizados. Então, essa jornada, essa humanização é da animalidade à angelitude. Então, no nosso começo, mundos primitivos, a gente tinha muito conhecimento. A gente sabia distinguir as coisas. A gente ainda nem usava o quê? De um raciocínio lógico. Então, naquela época, nós não tínhamos condições de entender isso. Então, vamos pegar o exemplo da criança que vai ali para o jardim de infância. Ela entra no maternalzinho. O que ela vai aprender no maternalzinho? Tem como ela fazer ditado no maternalzinho? Ela nem foi alfabetizada. Ali no maternal ela vai começar a ter convivência, dividir o brinquedo, começar a respeitar o coleguinha, vai colorir. No maternal 2 ela já vai tendo ali coordenação motora para no jardim começar a querer fazer, né, as vogais, consoantes, até que no meu tempo era pré, mas hoje mudou, acho que é 1º ano, né? Aí ela é alfabetizada. Mas para ela ser alfabetizada, ela teve que passar por todo o quê? Um condicionamento. Ela vai aprender agora, vai entrar nos primeiros cálculos. Então, é diferente da gente pegar uma criança e colocar ela na faculdade. Tem o que ela aprender na faculdade? Se ela nem sabe ler e escrever, a mesma coisa. Então, no nosso início, a gente começa a ter o quê? As observações. Aí que a gente vai ter discernimento, aprendizado, é isso que ele está falando. Por isso que o politeísmo foi uma das primeiras crenças. Então, não é que é algo errado, foi seguindo o nosso desenvolvimento também intelectual. Incapaz, na sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, ele lhe havia dado os atributos da natureza corpórea, ou seja, uma forma e uma figura. E desde então, tudo o que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência comum, tornava-se para ele uma divindade.
não é lógico isso? Porque hoje, quando a gente fala em reencarnação, em vida após morte, todo mundo crê. Muitos têm dificuldade, vocês concordam? Então, o que nós estamos vendo aqui? Que a gente tem a visão física, a gente está num corpo físico, então a gente foi aprendendo com os elementos físicos. Aquilo que nós não explicamos, a gente colocava como divindade. Hoje, aquilo que nós não explicamos também, a gente coloca para metafísica. Então, uns creem, outros não creem, mas sempre essa busca pelo conhecimento, para conhecermos essas leis, para conhecermos a verdade. Então, nesse desenvolvimento, quando a gente vê a beleza de uma flor, você pode plantar uma flor, mas tem como você fazer a flor? Tem como você fazer ali o animal? Você fazer, nossa, eu acho o oceano tão lindo, acho que eu vou fazer um para mim, né? Mesmo com toda a tecnologia e conhecimento, tem como? Então, o que a gente vê na natureza? A gente já não fala mais o Deus trovão, o Deus isso, o Deus aquilo, mas a gente também coloca para a divindade. A diferença é que hoje a gente já tem esse conhecimento de um Deus único. E naquela época a gente atribuía tudo isso a cada Deus. Tudo quanto não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural. E disso, a acreditar em tantas potências distintas quanto os efeitos pudesse ver, não ia mais do que um passo. Pode ir? Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e sem elevarem ao pensamento de um Deus único. Então, quando a gente percebe na história da humanidade como é interessante e como é tão, vamos dizer assim, progressivo a ideia do monoteísmo, porque nós tiramos desse politeísmo, trouxemos para um conhecimento através do profeta Moisés. Quando ele faz essa colocação, é tão interessante que no templo de Jerusalém, as pessoas iam ali beber desse conhecimento. E o que é mais interessante? Que nesse templo, o que começa-se a fazer? Detentores desse conhecimento, passando ali para outros, começa toda uma vaidade de um povo. Tanto é que quando Jesus ali destrói, né, o templo, os vendilhões do templo, o que isso significa? Que um conhecimento tão puro como esse estava sendo substituído por vendas. Porque ali naquele local, então se a gente pegar ali o templo de Jerusalém, a gente tem uma câmara em que todos podiam entrar e que ali tinham, né, os conhecimentos eram divididos, depois somente os sacerdotes e no último vamos dizer, cômodo, o sumo sacerdote. E o que eles fizeram nesse de conhecimento? Colocaram o câmbio. Porque imagina a gente aqui falando do evangelho e gente aqui trocando dinheiro, dólar por peso, peso pelo não sei o quê, pelo real. Aí a Dirce vai vender lá as pombas dela, os frangos, né? Começa uma venda que vai substituindo o quê? A pureza dos conhecimentos, a importância de nós entendermos Deus. Porque na doutrina espírita, terceira revelação, primeira com Moisés, segunda com Jesus, terceira na voz dos espíritos, com esse espírito da verdade que é Jesus, que nos traz esse consolador que ele mesmo promete, o que nós estamos vendo aqui? Que a crença nesse Deus de amor, ela nos muda, ela nos transforma. Ela depende da nossa maturidade espiritual, do nosso senso moral. Porque quando nós entendemos a perfeição de um Criador, que Ele nos cria por amor, nos cria para o amor, para amarmos, para sermos co-criadores, Cristos divinos, a gente começa a entender não só desse futuro, dessa vida futura, mas do aqui e agora, de onde nós viemos, de toda essa elaboração, de toda essa evolução intelectual, moral,
e que hoje nós temos condições de compreender por que que estamos num mundo de expiações e provas. Porque essas expiações nos ensinam. São as consequências das nossas escolhas erradas. Quando a gente age fora dessa lei de Deus, que é uma lei de amor. Então, quando a gente se depara com uma dor, com um sofrimento, a gente não acha injustiça divina. Deus não se equivoca. A gente consegue ter a resignação. O que é essa resignação? A compreensão desse amor, desse Pai, que está nos dizendo que estamos num caminho errado e que temos condições de pegar o correto. E quando a gente entende o amor de Deus, a gente começa uma nova caminhada na nossa existência. A gente começa a perceber que tudo que nos chega, por mais que a gente não tenha olhos de ver, é o amor do Pai que sempre vai nos dar essa chance de transformação, de renovação. Porque o que Ele quer de cada um de nós, esse Pai de amor, que nós sejamos felizes. E essa felicidade tem como base o amai-vos uns aos outros. Fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos abençoe, que o Pai esteja sempre a iluminar o nosso caminho. E nós vamos, nesse instante, nos preparando para o trabalho do passe. Os nossos irmãos que estão em seus lares, acompanhando a oração, recebendo o passe espiritual. Vamos todos juntos orar com os nossos melhores sentimentos, elevando as nossas emoções para que elas auxiliem todo o planeta Terra, auxiliem a cada irmão que nesse instante chora, que nesse instante sofre, aqueles que muitas vezes se desesperam, que ainda não conhecem o amor de Deus para conosco. Que essa vibração seja manipulada pelo Cristo Jesus, esparramada por todo o nosso planeta, que alcance aqueles que estão na orfandade, nos orfanatos, nos asilos, nas prisões, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, por todos os que têm a prova das doenças, que possam sentir na alma essa luz divina, esse chamado ao amor, que os teus benfeitores, aqui presentes, magnetizem as águas, transformando-as na medicação necessária aos corpos e espíritos. E assim, com a oração que nos ensinastes, vamos todos juntos agradecer, louvar e rogar pelo nosso planeta Terra. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Aqueles que estão vindo a primeira vez, sejam bem-vindos. E agora a gente tem o trabalho do passe.